Mas quando a gente coloca a palavra do construir, a gente conecta, né? Quando a gente coloca a palavra do construir, a gente conecta ao trabalho, à lei do trabalho, né? Então, basicamente, todas essas ações, não perca tempo, não fuja do dever, né? Respeite os compromissos, sirva quanto possa, ame intensamente, trabalhe com a dor, são palavras positivas do compromisso com a responsabilidade, né? E essas ações com responsabilidade, com trabalho, né, que envolve dentro das leis do trabalho, são ações progressivas, né? Ou seja, a gente sempre está trabalhando para um objetivo, com um propósito. E isso faz parte da natureza humana, né? A gente encontrar os propósitos dentro dos pilares das leis naturais, das leis divinas, ou seja, de encontro ao Criador. E essas palavras, né, essas notas breves, elas são itens de referência à construção do bem maior, saindo do processo da ignorância. Ou seja, quando temos isso como norte, saímos do mal, né? Saímos das estruturas do mal e caminhando em direção às direções do bem. E aí é como você estar num caminho e jogando flores nesse caminho, né? Você feliz, né? Igual os desenhos animados, né? Que nos remetem a essas questões. Ou seja, e aí então a gente sempre volta para as falas do nosso amigo Érico, né? Trabalhador aqui da casa, que tudo está em tudo, né? Então, ou seja, Deus está em todos os lugares, né? Então nós nos conectamos com eles em todas as suas definições, né, espirituais e materiais. Então a aula 10 de hoje a gente vai falar do livro dos médiuns, né? Então hoje eu não trouxe o PPT, porque é uma leitura mais de orientação, né? E aqui fica um pequeno aprofundamento nessa área de conhecimento, né, que a doutrina espírita traz quando a gente fala dos médiuns, né? Aqui na casa a gente tem os estudos toda terça-feira sobre esse livro, né, onde a gente detalha item a item. Então aqui é mais uma referência, uma reflexão. Ela atende mais o objetivo daquelas pessoas que não conhecem ainda a doutrina espírita, né? Olham a doutrina espírita com outros aspectos ditos por outras linhas de conhecimento, né? Então aqui é na tentativa de esclarecer um pouco. Então eu vou fazer uma leitura na íntegra aqui e a gente vai trabalhando alguns pontos. Segundo a codificação, o livro, né, a codificação de Kardec, lá no Pentateuco, as 5 obras de Kardec. Então uma delas é o Livro dos Médiuns, foi publicado em 15 de janeiro de 1861, onde substituiu as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que foi um dos primeiros livros de Kardec. Então, ele lançou em 1858 como auxílio aos médiuns e doutrinadores. Ou seja, com as informações que ele tinha na época, ele construiu essa obra aqui em 58. Então, Allan Kardec tinha ali, nessa estrutura, apenas 11 capítulos, numa abordagem mais ampla da condução da mediunidade. Então, Kardec explica o porquê da substituição pelo Livro dos Médiuns. Então, preferimos substituí-la por esta, em que reunimos todos os dados que uma longa experiência, então veja, a construção de uma longa experiência de um estudo consciencioso, esperamos que ela contribua para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que sua essência é para afastar a ideia de frivolidade e divertimento. Ou seja, como a gente sabe, né, a doutrina dos Espíritos ali, ela teve os primeiros chamamentos a Kardec com os efeitos da mesa girante que acontecia em Paris. A partir disso, então, ele começou os estudos e aí teve como um dos resultados essa primeira fase em 58, que era para então instruir as manifestações
que tinham na época ali na onde ele estava, ali na região de Paris. Então, o que acontece? Com as experiências, com os estudos, como a gente bem sabe, né? A gente falou um pouco sobre as obras de Kardec. Então, Kardec, ele era um cientista, né? Era um professor, o Rivail, tudo. Então, ele, ao construir, né, a partir dos efeitos da mesa girante, então ele começou a sistematizar esse processo e trazendo ele para um pilar mais sério. Então, é onde ele fala... o livro dos médiuns, né, ele tem como objetivo eliminar as questões mitológicas, a frivolosidade, as brincadeiras, que os efeitos da mesa girante eram considerados como brincadeiras naquela época. Então ele traz um contexto mais sério e é o resultado que temos de hoje, né, principalmente aqui no nosso país. Então ele traz esse objetivo, ele traz esse material para nós, né? Desde 1858, 1854, 56, que tudo isso começou, ele traz esse material para que tomemos conhecimento, né? Então era um período que, a partir de toda a trajetória, que até eu mesmo trouxe aqui algumas palestras da humanidade, então chegou-se o tempo da Boa Nova, né? Como temos na doutrina dos Espíritos. Então, a partir do livro dos médiuns, nós temos a explanação e a explicação do que tudo envolve esse processo, né? Enquanto nós, seres mediúnicos. E sabemos que o médium, quando não tem a sua estrutura de consciência e conhecimento desse aspecto, isso pode trazer distúrbios, né, aos médiuns, que têm esse contato mais orgânico, né, com o mundo dos espíritos. Então, o livro dos médiuns, e aí é onde o livro que é o Espiritismo traz esse capítulo dedicado, é um material muito importante. É um material que pessoas, né, que passam por distúrbios e um dia em sua vida adentra uma casa espírita e tem a sensação de solução daqueles desajustes que ela tem, né, quando ela passa por uma série de tratamento. E quando essa pessoa toma algum tipo de consciência e ela se conecta com o livro dos médiuns, ela vai encontrar ali, né? Então, primeiro, a gente tem o livro dos Espíritos, que nos sintetiza o porquê das coisas. Ele sintetiza. E o livro dos médiuns explica. Então, independente da situação, né, porque temos as mais variadas questões quando se fala da mediunidade, a pessoa sempre vai encontrar em um parágrafo do livro dos médiuns a resposta que ela precisa para aquela questão que ela passa para aquele momento, um desajuste, situações que ela não consegue lidar, pessoas diversas aí que têm problemas emocionais, como esquizofrenia, depressão, que escutam vozes, que, né, sentem esse mundo externo. Esse mundo externo, quando eu digo, esse mundo invisível para com elas, né? E aí elas ficam naquela situação, você escutou o que me disseram, ou coisa do tipo, e aí ela não consegue entender. O livro dos médiuns traz essas respostas. E o interessante é isso, quando a doutrina espírita fala que ela não é a única verdade, no sentido de que tudo evolui. Por isso que um dos pilares dela é a ciência. A ciência é uma constante evolução, né? A ciência, ela busca a resposta para as questões. Por isso que nós falamos que a doutrina dos espíritos é uma ciência. É a religião, é a filosofia e a ciência. A ciência nesse braço de ir buscando as explicações conforme elas vão vai se aproximando de nós, né? E é isso, as coisas evoluem, né? Então nós temos que evoluir também. Então o livro dos médiuns, ele nos traz essa oportunidade. É algo que vai ficar
por uma eternidade, porque não sabemos o tempo das coisas, né? Não sabemos o tempo do universo, mas temos aqui uma ferramenta que pode nos ajudar a sair destes miasmas emocionais, né, psicológicos. Isso é fato, isso é fato. No dia a dia a gente vê isso, né? E muitas das pessoas que, por exemplo, passam aqui na casa são exemplos disso, né? Muitas pessoas que estão aqui na casa e vêm das palestras, vêm das aulas, vêm fazer os trabalhos aqui durante a semana dos trabalhos mediúnicos, estão aqui porque passaram por essa experiência, né? Então, de novo, quando a gente tem dito muito isso sobre a experiência, o desenvolvimento, é isso. A experiência é adquirir conhecimento de algo novo. E esse algo novo não significa que ele é novo no mundo, ele é novo para nós, né? Então, ele é composto de 4 capítulos em sua primeira parte, né? E 32 capítulos na segunda parte, incluindo o capítulo sobre o vocabulário espírita. O espírito dos médiuns baseia-se na segunda parte do livro dos espíritos, né? Então, ele é uma ascensão do livro dos espíritos. Seu objetivo, segundo Kardec, é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, como eu falei, né? Segundo as possibilidades de cada um e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Quando a gente fala orientar o seu emprego, significa que é você trabalhar nisso, ou você... Quando fala desenvolver, também, na verdade, também não é desenvolver, porque é uma faculdade que já existe. Quando a gente fala, quando a gente diz desenvolver, eu adquirir esse conhecimento para impulsioná-lo para frente, é desenvolver, levar através de uma ação, fazer com que ele cresça, desenvolva. Mas na verdade, tem uma outra linha também de raciocínio. Que me fugiu a palavra, mas basicamente não é desenvolver, é saber lidar com essa faculdade. Talvez aqui eu não me recordo agora, mas a gente vai conectar essa palavra. Mas é você conseguir lidar, é educar, é educação mediúnica, né? Na Federação Espírita já fala muito sobre isso, é educar, é você educar esta faculdade, né? Não é desenvolver, você já tem, a gente desenvolve algo que a gente não tem, né? E sim, tem pessoas que podem desenvolver, e aí é como diz aqui, tudo é de acordo com a necessidade e a identidade de cada ser, né? A identidade de cada indivíduo, o que é necessário para ele, para cada encarnação e assim por diante. O Livro dos Espíritos constitui a parte filosófica da doutrina dos espíritos. O Livro dos Médiuns é a parte prática ou experimental. Esclarece sobre a teoria dos gêneros das manifestações espíritas, os meios de comunicação com os espíritos, além das dificuldades e tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Apesar de aclarar o caminho de todos aqueles que querem realmente instruir-se pelo bom exercício da mediunidade e de como constituir uma reunião séria, o próprio Kardec alerta que a obra não se encontra uma fórmula universal infalível da formação dos médiuns. Ou seja, aqui a gente não tem uma receita de bolo para dizer como que vai ser, né? E aí a gente tem essa experiência até os dias atuais. Cada casa tem a sua forma. Por quê? No universo não é tudo igual, né? E isso prova pela estrutura da humanidade. Não somos iguais 100%. Temos todas as nossas diferenças. Por que os diferentes? Então, quando a gente fala do fluido cósmico universal, falamos também, e tivemos palestras sobre isso, que mostra que cada estrutura dentro do universo, ele conduz este fluido cósmico universal de uma forma diferente, necessária àquela situação. Então, essa estrutura
como a gente olha, por exemplo, o conhecimento da energia quântica. Como a gente olha para o globo ocular, a gente vê o espelho do universo, né? Você vê várias similaridades entre as coisas, né? E aí é quando o seu Érico fala, né, que Deus está em tudo. É isso, né? Isso também vem a nos dar muitas respostas do que precisamos para de alguma forma a gente estar conectado a algo maior. E aí tem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam em algo maior. E aí elas estão procurando o nome disso, digamos assim. Mas a gente sempre sabe. Há algo muito maior e nós estamos sobre as leis universais. A própria ciência traz isso, né? Quando ela traz a explicação do que a Lua influencia na Terra, que a Terra gira em torno de si mesmo, não é o universo que gira, e aí todas essas buscas que a ciência traz. Então a gente sabe que isso se conecta, de alguma forma, se conecta, né? Quando a gente fala sobre o Livro dos Médiuns, que ele traz aqui um caminho de como construir essa relação, e aí ele refere-se aqui à reunião séria, mas eu digo assim, não é só uma reunião, não é só uma reunião de trabalho para casa. Quando falamos da formação dos médiuns, falamos também na formação de pessoas, de seres, de indivíduos espirituais, de indivíduos na semelhança do Criador, de indivíduos irmãos de Jesus Cristo. E isso todas as religiões falam. Então o Livro dos Médiuns, ele nos traz uma grande bagagem de conhecimento que muitas vezes a ciência da psicologia não explica. Muitas vezes a ciência da psicologia, aquela da saúde mental, só ela não explica. Só outras terapias não explicam. Só um tipo de religiosidade não explica. Por isso que vemos cada vez mais também as pessoas buscando lugares, instituições, centros, para juntar os pedacinhos da solução do problema que ela precisa. E aí a gente traz um pouco do contexto universal, o conhecimento universal das coisas. E esse conhecimento universal das coisas é interessante a gente observar os resultados que a gente tem dele, né? As respostas integrativas que ele pode dar nele, que ele pode nos trazer. E aí, por exemplo, nós temos alguns avanços dentro da medicina sobre os tratamentos integrativos. A gente vê, por exemplo, nas empresas, a fala de equipe multidisciplinar. Quando a gente fala em algum tempo atrás, alguns anos atrás, a departamentalização das coisas, a divisão das coisas, isso no sistema social. No sistema social, quando a gente olhava as coisas tudo apartado, foi necessário, foi importante. Porque a partir dessa departamentalização, dessa divisão das estruturas, dividimos a área em áreas, o que era necessário buscar conhecimento. Essas áreas buscaram conhecimento, essas áreas adquiriram conhecimento, e depois começaram a entender que o resultado daquelas atividades, daquelas ações, daqueles departamentos, daqueles silos, daquelas divisões, eles geravam um resultado único. Com a geração desse resultado único, no século 2000 entendemos que tudo tem que estar integrado, tudo tem que ter uma simbiose universal dentro daquela estrutura. Esse é o caminho da humanidade, né? E aqui também não estou trazendo uma única verdade. Esse é uma visão a partir da experiência do Gabriel. Então temos agora uma unicidade
dos conhecimentos. E aí existe ainda na sociedade humana uma divisão macro das coisas. Uma divisão segmentada no desenvolvimento, quando a gente escala, né? Quando a gente vai numa escala. Veja que a gente está nessas relações humanas numa escala progressista. Ou seja, temos então a departamentalização da construção de um resultado para uma massa. Então, sei lá, vamos aqui pensar o foco na matéria-prima de um alimento. Hoje, então, aquela matéria-prima você tinha empresas concorrendo em si e aquele desenvolvimento estava tudo centralizado nessa empresa. O que essa empresa fala? Bom, o meu know-how é esse produto aqui. O antes, eu tenho desgastes para gerar esse produto. Porém, eu tenho parceiros, aí vem lá a equipe multidisciplinar, eu tenho parceiros que têm uma grande habilidade nessa estrutura, que vai me apoiar a melhorar esta matéria-prima e eu vou melhorar o meu resultado para a humanidade. Então, aí a gente, nessa década, falamos sobre o respeito, sobre a natureza, ou seja, eu consigo gerar resultados para a humanidade, por exemplo, como um alimento, com um respeito maior à natureza, né? Então, a gente tem a cadeia econômica olhando para aspectos que estão relacionados à natureza divina. Então, eu começo a ter uma maior sensibilidade sobre os recursos naturais. Lógico, existe uma pressão sobre o aquecimento global nisso, mas eu começo a ter uma maior responsabilidade sobre essa minha cadeia. Então, essa é uma estrutura natural do ser humano. Então, voltando aqui, o livro dos médiuns, ele tem o mesmo objetivo. Então, você vai desenvolver e capacitar melhor as reuniões mediúnicas, trazendo um contexto mais sério, com uma maior visão do que preciso ter de disciplina, com objetivos e com propósitos, que foi o que eu falei inicialmente aqui em notas breves. Então veja que quando falamos da formação dos médiuns, por isso que estamos aqui falando da formação de pessoas. E como resultado, temos alguma solução para o que hoje nos chama a atenção, os problemas da mente, as doenças da mente. Então, continuando, Kardec nos apresenta uma série de gêneros de manifestação. Que é isso? Temos lá várias manifestações, né? Mediúnicas, auditivas, pela fala, pela sensibilidade, etc, etc, etc. Conectado a isso, você tem outros tipos de relação do indivíduo com o mundo espiritual. Desde as positivas, desde as de sofrimento. Manifestação e de mediunidades. Porém, o bom proveito que se pode tirar da comunicação com os espíritos sempre dependerá de como a conduzimos. Divididas em duas categorias. As manifestações espíritas podem ser de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. Então temos as questões das mesas girantes, materialização, por exemplo, como acontecia nessa casa. E veja que você tem a evolução desses aspectos. E as intelectuais, como Chico Xavier, escrevendo os livros, falas de Valdo Franco, né? As orientações são passadas dentro dos trabalhos, são processos intelectuais. Na parte dos efeitos físicos, Kardec explica, entre outros, o fenômeno das mesas girantes e locais assombrados, né? Aquelas casas assombradas.
acabando com as velhas concepções de magia e de fatos sobrenaturais, que nada tem a ver com a realidade, né? Então aqui a gente traz um aspecto mais da realidade. Por que acontece isso, né? E veja, por exemplo, as casas, os locais assombrados podem ser pessoas que não concordam com o que está sendo feito com aquele imóvel, porque ela não conseguiu se desapegar daquilo, ela não entendeu o porquê da morte dela, ou ela não gostaria de ter partido do mundo material para o mundo espiritual, ou porque foi feita alguma maldade, aquela maldade não foi descoberta, então aquela pessoa ficaria... Tem várias questões do porquê daqueles lugares, né? Muitas vezes também as próprias pessoas pedindo ajuda, né? Então aí é que tá, né? Nesse processo temos vários rituais dentro de formas e áreas diferentes de outras doutrinas, por exemplo, a católica, que faz essa prece do 7º dia e assim por diante, tudo está envolvido nesses propósitos, né? O que Kardec faz? Quando ele explica isso, ele explica as questões dos efeitos físicos, ele te entrega a realidade, como diz aqui no final desse parágrafo, ele te entrega a realidade, ele te entrega a oportunidade do entendimento sobre aquilo que se passa em torno de você. Quanto ao desenvolvimento da mediunidade, né, e aí a gente vai falar sobre a educação da mediunidade, que nada mais é do que educá-la, né, como falado aqui, para um bom aproveitamento. Kardec alerta sobre a influência do meio, da moral do médium, do papel que esse exerce sobre as comunicações. Sobre isso, o espírito Heráclitos e Timóteo dizem: é por isso que nos sentimos felizes ao encontrar médiuns bem apropriados, suficiente aparelhados, munidos de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados, bons instrumentos numa palavra. Então é isso. A gente tem um meio. Entre o mundo espiritual e o mundo material tem um meio, que era sobre isso que eu estava dizendo aqui, quando a gente está falando de equipe multidisciplinar, falei um pouco do contexto social humano. É isso aqui. Quando eu sou uma pessoa de uma moral mais elevada, no meu local de trabalho, na minha família, nas minhas relações de amizade, numa vida social, é isso, é o meio. Tudo que você faz fora de um centro espírita conta muito quando você vai entrar dentro de um centro espírita e vai desenvolver um trabalho. É isso, né? Então, o livro dos médiuns sintetiza muito. Por isso que eu digo, quando aqui nesse parágrafo ele fala, tudo depende do meio. Aí então a gente entra nas questões psicológicas, nas questões da medicina, nas questões da mente. Então é isso que está no meio. Então, entre o mundo, quando falamos de mundo, entre o mundo espiritual e o mundo material, tem o mundo do ser, tem o mundo do indivíduo. A nossa mente é um mundo. Então é isso que quando falamos do autodescobrimento, do entendimento do seu eu superior, é neste sentido, né? Por ser uma faculdade orgânica, os espíritos esclarecem que a mediunidade independe da moral. É por isso mesmo, há uma necessidade de se passar pelo crivo da razão. Então, no mundo do indivíduo, temos que ter a razão. Não a razão do que falamos, mas a razão do que fazemos. E ela é interna, né? Como sempre fez Kardec, todas as comunicações espíritas que recebemos, o que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente, mas vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Uma única teoria falsa alerta-nos o espírito Erasto. Kardec ocupou-se ainda de esclarecer sobre como organizar reuniões de sociedades espíritas sérias, com a finalidade maior quando objetivamos manter contato com os espíritos superiores e que possam nos instruir realmente. Então, este mundo do meio é o que vai resultar nessa busca e nessa conexão com os espíritos superiores. Assim, Kardec lista algumas condições básicas para uma boa reunião, dentre elas: perfeita comunhão de ideias e pensamentos, ou seja, aquelas pessoas que estão naquela reunião, naquela casa, entenderem primeiro o objetivo
do ambiente, o objetivo do lugar. Por exemplo, nós que estamos aqui no Recanto de Interlagos, o objetivo da instituição Recanto de Interlagos, inaugurada há 70 anos atrás. Então, eu, por exemplo, que tenho 38, não estava aqui nesse período. Então, a mim cabe ter a responsabilidade de, dentro do desenvolvimento dos trabalhos mediúnicos, entender os objetivos do plano espiritual. Porque eu, Gabriel, não chego aqui e determino apenas o que quero. É muito mais que isso. Eu vou sentir, perceber, e aí vem a fala do Antônio Dias, para realizar esse trabalho de acordo com os objetivos da casa. Então, quando ele fala aqui, trazendo... cadê aqui, ó? Quando ele fala da influência do meio... então, por exemplo, na narrativa aqui do Espírito Erasto, é por isso que nos sentimos felizes de encontrar médios bem apropriados. Porque os médios bem apropriados que ele encontra está de acordo com a missão daquela egrégora. Suficientemente aparelhados, ou seja, aparelhados de forma moral quando entendem esse processo. É lógico que não é só isso, tem todo um caminho, às vezes leva décadas, para a gente de fato entender qual é o propósito daquele lugar, daquela instituição, mas a espiritualidade se sente confortável e se sente felizes em poder desenvolver essa linha de contato, essa linha de trabalho, quando esses espíritos estão no mesmo objetivo, Então, dentro da benevolência recíproca entre todos os membros, renúncia de todos os sentimentos contrários à verdadeira caridade cristã, Constituindo os ensinamentos práticos, o Livro dos Médiuns é um verdadeiro roteiro para a formação de espíritos na verdadeira acepção do termo. Kardec alerta aqui: quando agimos visando apenas o interesse pessoal, então é sobre isso aqui que falamos também, fomentando um embate de ideias e de opiniões, criamos um ambiente propício a manifestações de espíritos grosseiros e perturbadores. Contra esse panorama, Kardec sentencia: os membros de uma sociedade, ou seja, de uma casa, agindo como dissemos, não seriam verdadeiros espíritas, desde que o primeiro dever que a doutrina impõe é o de caridade e de benevolência. Isso é perfeitamente justo, e por isso os que assim pensam são espíritas mais no nome do que de fato. E aí aqui tem uma fala de Santo Agostinho, que ele traz o seguinte: como disse Santo Agostinho, não basta crer, é necessário sobretudo dar o exemplo de bondade, de tolerância e de desinteresse. Então é isso. Quando nós nos aproximamos de uma casa, de uma sociedade espírita, como diz Kardec, precisamos ter desinteresse. Então dentro daquele contexto que eu coloquei, da sociedade humana, somos doutrinados na vida prática sobre, basicamente, assim: ninguém faz nada de graça. Tudo que eu fizer tem um preço. E assim por diante. E aí temos uma fala de Jesus que é: daí de graça o que de graça recebestes. Como que fica isso então? Se eu adquirir algo de graça, eu vou valorizar aquilo. Então, é uma coisa muito simples, mas muito difícil ao mesmo tempo. Quando falamos do mundo espiritual, o mundo material e o mundo do meio, como eu trouxe aqui, o mundo do meio é o ser, é o indivíduo. E quando Kardec dá essa sentença aqui, aliás, Santo Agostinho, como disse Santo Agostinho, não basta crer, é necessário, sobretudo, dar exemplo de bondade, de tolerância e de desinteresse.
Eu acho que se você tem o desinteresse, você tem a bondade, você tem a tolerância. Aí a tolerância, ela tem vários aspectos, porque ela não depende só de você, depende dessa relação de troca, né? E aí a tolerância ou desinteresse, ela pode estar sempre conectado a uma linha dupla, né? Mas o que conta é o seu interior mesmo, né? E aí quando você tem essas premissas que Santo Agostinho diz, você vai estar tranquilo e aquilo que as pessoas entendem ou sentem de você num primeiro momento, a resposta será dada, como eu venho dizendo, pelo exemplo, né? É pelo exemplo do que você construir e pelo exemplo do que você fazer. Com isso, quando a gente tem o desinteresse, é isso. O que tiver que ter uma remuneração necessária para o sustento daquilo, ou seja, o sustento de uma casa, o sustento de qualquer obra de caridade, quando a gente olha para a relação humana, é necessário isso, né? Isso é bíblico, né? Dai a César o que é de César. Isso é bíblico. Mas o meu interesse de arregar poder, o meu interesse de manipular uma massa para aquilo que quero de forma velada, né? O meu interesse sobre vários aspectos, ou seja, isso é muito grave. E também isso é bíblico. Isso mostra a crucificação de Jesus. O interesse sobre apagar a verdade que Jesus trazia, né? É nesse contexto que a gente tem que observar as pequenas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, essa questão é o que mais determina o meio. É o que mais determina. O que mais determina na relação médium e mediunidade é o meio. Não é o mundo espiritual e nem o mundo material. É quem somos. Como nos colocamos nas coisas e nas obras. É isso que determina o meio. É isso que vai determinar que, como diz, uma boa reunião da sociedade espírita sérias há encontro com os espíritos superiores. Não vai ser a pessoa dominar o tema do livro dos médiuns. Não vai ser a pessoa ter todo o conhecimento e todo o estudo acadêmico, por exemplo, como a Federação Espírita dá, é uma academia de estudo, 8 anos, 9 anos, né? É o meio, é o que a pessoa é no dia a dia, é o que ela é na sua essência. E essa máscara, você não consegue manter. Então, além de ter o conhecimento, precisamos ter o conhecimento e transformar ele em boas ações. Esse é o segredo. Para que possamos ser melhores médiuns, para que possamos sair das linhas de sofrimento da mente. E quando estamos com este sofrimento das mentes, com as perturbações, com os desequilíbrios mediúnicos, os desequilíbrios espirituais, é que algo quer nos dizer a espiritualidade, algo quer nos ensinar a espiritualidade, algo quer nos mostrar a espiritualidade, para que possamos sair daquela inércia e caminhar para algo maior. Sobre nós, não é algo maior largar o cobre e pegar o diamante, mas é algo maior dentro de nós, para que possamos nos livrar ainda mais das ignorâncias do ser, o ser primitivo, como eu trouxe ali naquela palestra do Espiritismo, um tempo que mostra a evolução da sociedade em 5 horizontes, do primitivo à evolução espiritual, quando o Chico traz sobre a renovação planetária. É isso, Deus individualizado em cada ser conectado a Deus para se desenvolver ao seu tempo e à sua forma, a sociedade se relacionando com a multiplicidade dos seres em suas diferenças, construindo todos no mesmo objetivo para gerar um resultado. O resultado de tudo
que está no planeta Terra é a evolução da humanidade. Quando nós entendermos isso, vamos ter melhores propósitos na nossa área profissional, vamos ter melhor propósito na nossa área financeira, vamos ter melhores propósitos em tudo. Vamos parar de usar os recursos financeiros para humilhar pessoas, para pisar em pessoas, para tomar posse que pessoas levaram uma vida para construir. Vamos usar melhor os recursos da política para o equilíbrio da humanidade, não de manipulação, não de coisas grotescas para levar a massa para ali ou para aqui. Vamos fazer questões do meio melhores. Então, sermos médiuns significa a semelhança do Criador, irmão de Jesus. É isso. Não tem outra objetividade aqui nas falas de Kardec. Não tem outra linha de desenvolvimento da doutrina espírita. A linha da doutrina espírita é desmistificar as coisas, dar ao homem, ao ser humano, aquilo que é da natureza divina. E essa é a simbiose desde Moisés, quando a gente vê o crescimento da sociedade humana, na aquisição de conhecimento. O que é Jesus simplificando 10 mandamentos em um único, basicamente, sobre o amor. E a gente está há 2000 anos destrinchando esse conhecimento. Então vamos adquirindo oportunidades de entender agora, não só o planeta Terra, mas o universo. O que rege o universo, o que compõe o universo, qual é o propósito do universo. E aí é a caminhada dos seres de luz, do 10º grau, do 15º grau, né? Então, é isso. O livro dos médiuns é uma ferramenta de desenvolvimento do ser do meio desta relação, mundo espiritual e mundo material. Tudo que está dentro e todas as evoluções que temos sobre pontos, temos livros, tem dentro da Federação Espírita Brasileira, dentro da FESP, né, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e outras, né, e outras doutrinas, quando adota esse processo das reuniões espíritas, e aí você tem uma diversidade de reuniões espíritas, existem muitos livros hoje explicando disso, e livros que trazem as questões práticas. Edgar Amon tem livros que sistematiza, que organiza reuniões espíritas. Mas veja que o próprio livro dos médiuns traz isso, né? Ele é um conhecimento universal. Se é um conhecimento universal, abrange várias possibilidades até de coisas que virão. Então temos sempre guias de orientação, sempre temos soluções processuais, soluções de processos e assim por diante, nas questões das ferramentas de trabalho para os desenvolvimentos das reuniões espíritas. Mas essas reuniões têm um único objetivo, é gerar resultado, agregar valor para o desenvolvimento. Num primeiro momento, educar o médium. Num segundo momento, o desenvolvimento do espírito, a ascensão do espírito para a luz. É essa base que temos que ter de entendimento para a gente não ficar no misticismo das coisas. Para a gente trazer também propósitos elevados para as coisas que nos colocamos. Tá certo? Então, assim finalizamos a aula dessa tarde. Agradecemos, então, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Na prece de Maria, agradecemos a oportunidade pelo conhecimento adquirido desta tarde, na oportunidade da renovação e amplificação do nosso ser.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Que assim seja, graças a Deus.